grato. Desejo que vocês sentem, por gentileza. Saúdo a todos, a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Nós estamos aqui no 12º Congresso de Missões, primeiramente para celebrar ao Senhor e trazer esse sentido da visão missionária. Louvo ao Senhor pela vida do meu presidente, pastor Wagner Medina, pastora Nádia. Louvo ao Senhor pelos pastores e obreiros que estão aqui nesta noite e por todos aqueles que estão nos assistindo pelas nossas vias, de redes sociais. Quero pedir aos irmãos, por gentileza, abrirem as vossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, vamos ler alguns versículos bíblicos, do versículo 6 em diante. Segunda carta, Timóteo, 6 em diante. Nós temos como o tema de nosso congresso a expressão do apóstolo Paulo em Filipenses 3,14, quando ele está dizendo que prossegue para o alvo, prêmio da soberana vocação de Deus, que é... Tem alguém comigo que diz amém? Vocês não podem ficar dispersos nessa hora. O prêmio da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus. Amém? Então, dentro desse contexto, nós vamos trabalhar nesta noite, analisando a vida do apóstolo Paulo. Quem achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia. E nós vamos esperar mais um pouquinho. Todos acharam, né? Diz assim, 2 Timóteo 4, 6 a 18. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze comigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o atueiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me resistiu na minha primeira defesa, ou ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. E todos digam amém, aleluia. Glórias a Deus. Feche os teus olhos um segundinho só. Pai, por Jesus Cristo seu Filho, nós celebramos a Ti por tudo que já aconteceu aqui. Louvamos, o Senhor nos ouviu, atraímos a sua presença para este lugar. Agora, Senhor, dai-nos a Tua palavra pelo Teu Santo Espírito, e ministra-nos mais uma vez o que Te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos que nos ouvem aqui no templo, ou pelas redes sociais, esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu.
Paulo escreveu esta carta na sua segunda prisão em Roma. Paulo escreveu essa carta já sentenciado de morte. O corredor da morte esperava Paulo, aguardando o dia da sua execução. Ele escreve essa carta ao seu filho na fé, chamado Timóteo, que estava, segundo ele, em Éfeso. Estas são as últimas palavras de Paulo, registradas na Bíblia Sagrada, antes de ser decapitado pelo carrasco Nero. A Bíblia vai nos mostrar e vai nos dizer que ele está dizendo isso, porque isso deveria ter muito valor para nós, uma vez que estamos falando aqui do caráter missionário, da ação missionária, do chamado missionário para todas as igrejas da terra. Se nós queremos profundidade, eis um homem que viveu em profundidade na presença de Deus. Observando ao escrever ele desta prisão, ele diz assim, ele vai desenvolver o texto que nós lemos, e ele vai falar de algumas questões que vão nortear não somente o seu ministério, mas a sua história, que é o desprezo, que é o martírio, que é o julgamento fácil, que é o falso testemunho, que são as companhias errôneas. Errôneas por quê? Porque quando ele precisou, ele não tinha de ninguém. A Bíblia diz que ele foi levado até a julgamento, combinado com algumas testemunhas. Quando ele chega lá, não aparece ninguém. Para quem é réu, isso certamente é algo muito dificultoso. Mas eu pergunto para você, quem é este homem que percorreu o mundo pregando o Evangelho, fazendo viagens missionárias na Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor, deixando um rastro luminoso, é assim que eu vejo, de um testemunho irrepreensível na presença de Deus? Quem é este homem que, embora percorrendo o mundo e pregando o Evangelho, fazendo viagens missionárias, desenvolvendo o seu Evangelho, ele tenha sofrido açoites, ele tenha sofrido apedrejamento, ele tenha sofrido prisões, ele tenha sofrido naufrágios, e até, segundo um relato bíblico que nos deixa em dúvida, a morte. Depois eu falo disso. Quem é este homem que é jogado numa masmorra escura, úmida, insalubre, e só seria tirado dali para ser julgado e para ser morto, ou se por acaso ele adquirisse uma doença terrível chamada lepra, que segundo a época não tinha cura e não tinha solução? Quem é esse homem que sofre a agonia pelo amor às almas, a agonia por ser perseguido, a agonia por ser julgado injustamente, mas a Bíblia me mostra que ele é mais influente na história de que todos os Césares de Roma junto, porque nós levamos a tradição de um homem que, segundo o chamado de Deus, não deixou o seu chamado cair no chão. Quem é este homem? Eu gostaria de apresentar vocês essa noite, este homem extraordinário. Uma das primeiras referências que nós temos a respeito deste homem está na Bíblia Sagrada, no livro de Filipenses, capítulo 3, e nos versos 5 a 6, onde nos diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei diz ele, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Olha o zelo deste homem. Ele era judeu puro sangue, de uma das principais tribos, das mais importantes tribos de Israel. Sabemos, à luz de Atos capítulo 2 e no versículo 3, que ele nasceu em Tarso, na Sicília, portanto cidadão romano pelo direito de nascimento. Ele foi enviado por seus pais a Jerusalém, ou na sua idade tenra, na sua juventude, onde morava
a sua irmã, e lá ele foi enviado para ser um grande líder judaico. Olha só, os pais já investiam nele, preocupado com o futuro dele, dentro de um conselho em Jerusalém. A aspiração dele era ser um grande líder judaico. Entre os seus pares, lendo a história dele, eu vejo que ele se destacou pela sua personalidade forte, homem contundente, pela sua capacidade intelectual robusta, um homem que se destacou pelo seu zelo, porque ele mantinha viva a tradição dos seus pais. Tornou-se um homem culto, um homem sábio, poliglota, um grande líder, uma esperança para o judaísmo no seu mundo e no seu primeiro século. Mas curiosamente, enquanto Saulo crescia, enquanto Saulo se fortalecia em Jerusalém, eu encontro paralelo à sua história, um outro rabino que também crescia em Israel, não na famosa cidade, na decantada cidade de Jerusalém, não com o charme da sua estrutura, não onde estava ostentado o sinédrio, os mestres, os grandes mestres da religião judaica, mas esse novo rabino, ele crescia numa pequena cidade, numa cidade pobre, esquecida, chamada Nazaré da Galileia. Não sentado nos bancos de uma academia, esse rabino crescia, mas segundo a história, ele trabalhando na urdidura da luta de uma carpintaria para sustentar sua mãe e os seus irmãos. Ele era rabino na Galileia, e quando este rabino chega aos 30 anos de idade, ele deixa a carpintaria do seu pai, ele deixa agora o sustento da sua família, e diz a palavra que ele vai ao Jordão, ele é batizado por João Batista, e ele dá então início ao seu grande ministério. Diz a Bíblia que ele não ensinava como os escribas e como os fariseus, mas segundo a palavra, ele ensinava como alguém que tinha autoridade. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os leprosos eram curados, os mortos ressuscitavam, e por onde ele passava, o evangelho que ele pregava ia libertando os oprimidos e mudando a história e o rumo das pessoas que encontravam com ele. Isso vai despertar o ciúme e a inveja dos membros do sinédrio. Escalam então normalmente os escribas e fariseus para vigiá-lo, para investigá-lo, e por onde ele passava, eles estavam atrás dele como detetives. Não puderam encontrar nele nenhum tipo de contradição, não puderam ver na vida dele nenhum tipo de erro, e por onde ele andava, por onde ele passava, eles observavam que os seus ensinos eram diferentes, mas não havia contradição. Então eles fizeram o quê? Contrataram testemunhas falsas para acusá-lo. Segundo a história, eles contrataram e pagaram pessoas para acusá-lo. Diz a palavra que esse rabino, ele foi preso, prenderam-no. A palavra do Senhor diz que bateram nele demais, levaram ele, o rabino da Galileia, ao pretório do sinédrio judaico, e lá onde ele estava, eles tentavam simplesmente apagar o seu ministério, desfazer as suas palavras, jogar uma pá de cal em cima do cristianismo sofrido. E a palavra diz que então eles condenaram ele, crucificaram-no, sepultaram-no para o lírio do sinédrio que desejavam a sua morte. Porém diz a palavra que no primeiro dia da segunda semana, uma bomba explode no arraial inimigo. O túmulo desse rabino, ele é aberto de dentro para fora, e quando o túmulo dele é aberto de dentro para fora, diz a palavra que ele ressuscitou dentre os mortos, tendo descido as profundezas, pegou o aguilhão da morte, a autoridade de Satanás, e subiu. E quando ele subiu, ele disse para a igreja: eis que está em minhas mãos todo o poder, e eu reparto para vocês, para fazerem a obra missionária. É neste momento, é neste contexto que se levanta Saulo. Saulo de Tarso, como um braço de ferro do sinédrio judaico,
para tentar destruir, para tentar desfazer esse contexto do cristianismo que este grande rabino começou. Saulo de Tarso recebe 2 títulos no Novo Testamento. Eu não sei se você já percebeu, mas nós vamos repartir isso aqui essa noite. O primeiro título que ele recebe é de fera selvagem. É o que está registrado em Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Esta palavra traduzida do grego, ela é a mesma usada para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Saulo era uma fera selvagem. Se não vejamos, ele mesmo vai definir isso quando ele começa a falar a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Ele diz que ele é um perseguidor, um insolente, um blasfemo. Ele mesmo define na primeira carta de Coríntios capítulo 15, versículo 9, se dizendo o menor dos apóstolos, que nem tinha direito de ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos a carta de Gálatas capítulo 1, versículo 13, ele diz que ele prendia, que ele batia, que ele perseguia e que ele fazia coisas horrendas contra os cristãos, e assim ele devastava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lemos em Atos capítulo 8, versículo 3, que ele entrava nas casas, e entrando nas casas, diz a palavra do Senhor, que ele pegava pelos cabelos as pessoas, e levava às prisões, e diz a palavra do Senhor que assim ele assolava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lemos em Atos capítulo 9, versículo 21, que ele não apenas devastava, que ele não apenas assolava, mas ele exterminava em Jerusalém aqueles que professavam o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos nós sabemos que exterminar não é apenas prender, não é apenas bater, não é apenas colocar em prisão. Exterminar é matar. Assim Saulo matava como uma fera, um assassino selvagem, o povo cristão. Isto ainda fica mais claro quando você examina Atos capítulo 2, o versículo 4, quando diz que Saulo perseguia o caminho. Não satisfeito em perseguir as pessoas, não satisfeito em perseguir a igreja, ele agora diz a palavra que ele perseguia o caminho, olha só, com fúria mortal. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele não perseguia apenas a religião dos crentes, mas ele perseguia o caminho. E podemos ver em Atos capítulo 26, o versículo 9, que ele entendia que podia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Igreja, o caminho e agora Jesus. Está escrito em Atos 26, 9. Isso quer dizer que ele não perseguia apenas os crentes, ele não perseguia apenas a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Em Atos 26, 10, nós vamos encontrar que ele diz que encerrou muitos dos cristãos. Não eram poucos, eram muitos dos cristãos, muitos santos em prisões, e contra estes muitos, diz a palavra do Senhor, que ele dava o seu voto de concordância para a sua morte. Reflita. A Bíblia diz em Atos 26, 11, para ficar mais claro para você, que muitas vezes ele parava os cultos nas igrejas, entrava nas sinagogas, perseguindo os crentes, batia nos crentes e forçava-os a blasfemar contra Jesus. Forçava-os a blasfemar e negar o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Saulo não respeita domicílio doméstico, ele não respeita o ambiente religioso. Na perseguição contra os crentes, ele não era uma perseguição apenas física, era também emocional, era uma perseguição psicológica. Ele entrava na sinagoga e dizia: ou você nega Jesus, ou eu
bato em você, ou você nega Jesus, ou eu prendo você, ou você nega Jesus e eu mato você. Era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento oferece um segundo retrato desse homem. Não era apenas uma fera selvagem, ele também retrata a figura de um touro selvagem. Isso está em Atos capítulo 26, versículo 14, quando o próprio Senhor Jesus Cristo aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu não sei se você consegue entender essa pergunta. O Senhor pergunta para ele: por que me persegues? Não fala de perseguir a igreja, não fala de perseguir o caminho, fala de perseguir a ele, porque aquele que persegue a igreja e persegue o caminho, persegue ao Senhor Jesus Cristo. E aí ele complementa e diz assim para Saulo: Saulo, dura coisa te é recalcitrares contra o meu aguilhão. Alguém aqui já viu boi sendo domado para poder andar na carroça, na carreta? Existe um aguilhão, um ferro pontudo, e quando o boi sai fora da linha, espeta no boi, dói, e ele tem que voltar na marra para o caminho. Sabe o que o Senhor está chamando ele? De touro brabo. Eu agora vou mostrar para você o meu aguilhão, porque duro é para você recalcitar contra o meu aguilhão. Às vezes pensamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo de Tarso, lá no caminho de Damasco, mas não. Todas as vezes que Saulo entrava na sinagoga, todas as vezes que ele batia nos crentes, todas as vezes que ele forçava os crentes a blasfemar, e em vez desse crente blasfemar, ele mantinha firme a sua confissão de fé. Ele não blasfemava, ele não negava, ele preferia morrer do que negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que estava acontecendo? Era o Espírito Santo cutucando, ferroando Saulo com seu aguilhão. Este touro brabo precisava entender e precisava se amansar na presença de Deus. Mas esse touro bravo não queria ser amansado. Até o dia em que esse touro bravo vai a Damasco, respirando, segundo a palavra, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E de repente o domador de touros bravos troveja nas alturas. Aleluia. E quando ele troveja nas alturas, diz a palavra que joga este touro bravo no chão, e ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o meu aguilhão. O touro bravo agora estava caído, o touro bravo agora estava dominado, o touro bravo agora estava no chão, o touro bravo estava vencido, a fera selvagem estava dominada. O maior perseguidor do cristianismo agora está convertido ao Senhor Jesus Cristo. Fecha-se aqui o capítulo antigo da vida de Saulo e abre-se aqui um novo capítulo. Agora vem a preparação para o ministério de Saulo. Diz a Bíblia que ele foi levado cego do caminho de Damasco para dentro da cidade, para uma rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Judas. E lá Paulo estava 3 dias e 3 noites orando e jejuando. Olha só que maravilha. Hoje em dia o crente tem que ter no mínimo 30 anos de crente de fé para jejuar 3 dias e 3 noites, ou orar, quem sabe, um dia. Saulo converteu no dia, no outro dia ele estava jejuando, ele estava orando e buscando a presença do Senhor. Enquanto ele está orando, enquanto ele está jejuando, o Senhor manda um anjo na casa de Ananias, lá em Damasco, conforme Atos capítulo 9, versículo 13. O anjo chega e diz para Ananias: Ananias, entra na cidade, na rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, que ele está orando para que ele seja curado. Ananias se recusa porque tem medo de Saulo. Ele sabe da história, ele sabe que é um touro bravo, ele sabe que é uma fera selvagem, mas o Senhor diz para Ananias: olha só a sentença do Senhor: vai, porque este é para mim instrumento escolhido. Não importa a condição e o teu passado, Deus não olha para o teu passado, Deus olha para o que Ele tem implantado de projeto na tua vida, para o teu futuro. E sabe o que o Senhor disse? Eu vou mostrar para ele. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome.
eu o enviarei aos gentios, diz a palavra do Senhor. Ananias foi na casa de Saulo, entrou lá, orou por ele, colocou as mãos sobre Saulo, e diz a palavra que ele ficou primeiramente curado, segundo, ele ficou cheio do Espírito Santo, e terceiro, batizado. Olha só, no tempo antigo parece que as coisas funcionavam melhor. Numa oração em posição de mão, o cara ficou curado, cheio do Espírito Santo e batizado, professando Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Eu não sei o que está acontecendo no evangelho de hoje. Eu acho que a gente está complicando demais. Diz a palavra em Atos capítulo 9, versículo 20. Logo que foi curado, logo que ele foi batizado, logo que ele foi cheio do Espírito Santo, diz que ele começa agora a pregar a palavra do Senhor em todas as sinagogas. Todo crente novo convertido é assim, ele quer pregar muito. Saulo sai pregando, afirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos 9, 22, segundo esta palavra, diz que Saulo cada vez mais se fortalecia, confundindo até os judeus, demonstrando que Cristo Jesus era o Messias. E eu pergunto para vocês, há alguma diferença entre o que ele fez no versículo 20 e no versículo 22? No versículo 20 ele declara e afirma que Jesus é o Filho de Deus. Mas no versículo 22, ele não declara mais, ele já está demonstrando, ele está crescendo, ele está desenvolvendo. Tem crente que passa 20 anos na igreja apenas declarando, mas demonstrar que é bom? Não. Você quer demonstrar? Levanta hoje, vai lá, faz um carnê missionário. Jesus Cristo está esperando a tua atitude de fé, porque Ele vai honrar a tua vida. Ele passa a declarar que Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Senhor. E demonstrar, gente, é provar uma tese. Demonstrar é muito importante, é provar algo que detalhadamente, meticulosamente, exaustivamente. E a pergunta é: quanto tempo durou entre o que ele fez no versículo 20 e no versículo 22? Atos não responde essa pergunta. Mas se nós formos para Gálatas capítulo 1, versículo 15 até o 18, o texto diz que logo que ele se converteu, ele não vai subir a Jerusalém, ele não vai ir até os apóstolos, para junto dos apóstolos, mas ele parte para uma outra região chamada Arábia, e lá ele fica 3 anos. Isso aqui é muito importante, porque todo missionário precisa entender a vida de Paulo, um principal missionário da Bíblia. Lá na Arábia ele fica 3 anos. Em Gálatas capítulo 1, versículo 18, diz que Paulo, depois de 3 anos, ele não sobe para Jerusalém, ele volta outra vez para Damasco. E a pergunta é: o que ele ficou fazendo 3 anos na Arábia? O que ele ficou fazendo lá? A resposta é, segundo a palavra, um seminário intensivo com o maior professor de todos, Senhor Jesus Cristo. Conheço um homem que subiu ao céu, não sei se no corpo ou no espírito, mas que aprendeu coisas que aos homens não é digno falar. Olha a experiência desse homem na presença do Senhor nosso Deus. A resposta é um seminário intensivo com o Senhor Jesus Cristo. A teologia que ele aprende, não aprende apenas aos pés humanos de homens, não. Ele aprende, não é a teologia que ele aprendeu nos pés do judaísmo, aos pés de Gamaliel. Ele aprende por revelação direta do Senhor Jesus Cristo. Nestes 3 anos, certamente ele leu, ele releu os manuscritos antigos do Antigo Testamento. Ele deve então começar a perceber, então a entender que o fato da sua perseguição, aquele Jesus ao qual ele perseguia, que de fato aquele Jesus era o Messias, era o escolhido de Deus para salvar Israel. E é exatamente nessa questão, é exatamente nesse ponto que ele começa a mudar o seu ponto de vista, o seu coração, e convencido desta verdade, segundo Gálatas 1,18, diz que ele retorna outra vez para Damasco. E é exatamente nesta volta que se encaixa Atos 9, 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, provando e demonstrando que Jesus é o Cristo. E o que acontece com ele agora? Uma vez que ele começa a crescer e demonstrar Cristo como Messias, os judeus querem matá-lo. Ele precisa fugir urgente à noite.
Num cesto, os irmãos largam ele por uma corda na muralha da cidade abaixo. Foi humilhante, foi desgastante, foi estressante, mas para salvar a vida dele. E para onde ele vai agora? Segundo Atos capítulo 9 versículo 26 nos conta que Saulo agora sim sobe a Jerusalém. E às vezes nós pensamos que Saulo foi usado poderosamente nas mãos de Deus desde o início da sua conversão. Isso não é um fato. Saulo precisou aprender uma das mais importantes verdades do cristianismo, que você e eu precisamos aprender: a chamada doutrina da nova aliança. Doutrina esta que o próprio Paulo vem a ensinar depois, mais tarde, na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, versículo 14. Ele diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, para com estes cheiro de morte, e morte, para com aqueles aroma de vida a vida. Mas quem porém é suficiente para estas coisas? Essa pergunta dele fica no ar, capítulo 2, versículo 16, e a resposta chega no capítulo 3, versículos 4 e 6, quando ele diz que a nossa suficiência vem de Deus. Aí você pergunta: pastor, o que é a velha aliança? Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, o povo disse para Moisés: tudo o que Deus falou, nós vamos fazer. E eu pergunto para vocês: fizeram? Não. Por que não fizeram? Faltou sinceridade? Não. Faltou poder. A velha aliança diz: tudo depende de mim, nada depende de Deus. A nova aliança diz: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Nós acabamos de ver o testemunho dos missionários aqui, eles dependendo inteiramente de Deus. É a nova aliança. A nossa suficiência vem de Deus. Enquanto Saulo sobe para Jerusalém, ele está governado ainda pela velha aliança e não pela nova aliança. Por quê, pastor? Quando Saulo sobe a Jerusalém, ele sobe na expectativa de ser o grande líder da igreja de Jerusalém. Ele tinha motivos para isso. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus eram galileus do norte, os do sul da Judeia. Os galileus do norte, eles eram considerados iletrados, de segunda categoria. Saulo então vê que é fato que quando aconteceu o Pentecostes, a multidão que estava ao redor do lugar aonde estava acontecendo o Pentecostes, quando eles identificam quem está dentro da sala, quem está lá dentro, eles olham e dizem: esquece, são galileus, devem estar bêbados. Os galileus eram desprezados, os galileus eram desqualificados. Mas interessante, foi atrás dos galileus que Jesus foi. Foram 12 galileus que o Senhor separou para o ministério, para o apostolado, coluna e base da cidade santa. Eu quero chamar a atenção para você aqui nesta noite, que Deus não está de olho na tua capacidade intelectual. Deus está de olho no amor que existe no teu coração. Deus está de olho na capacidade que você tem de enxergar o próximo. Deus não está preocupado do seu nível intelectual, mas no desejo do seu coração para com a obra missionária. Jerusalém é a capital intelectual da teologia. Galileus não vão para a capital aprender teologia, porque ali estavam os grandes mestres da região judaica. Saulo pensou consigo: além de galileus, são iletrados, eu tenho vantagem nesse negócio. Saulo estava convicto. Ele disse: talvez consiga, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, eu aprendi aos pés de Gamaliel, eu conheço os corredores eclesiásticos, vivi nessa cidade, eu sou o mais bem preparado na performance. Saulo tinha o desejo, mas ainda lhe faltava uma coisa. Diz a palavra do Senhor que ele queria ser líder, mas de repente Paulo se envolve, estava convicto. Tanto é fato que Atos 9:26, os discípulos não acreditaram na conversão dele. Pensaram também que Saulo estava blefando e sabotando a fé cristã. Diz a palavra que eles bateram a porta na cara dele e não receberam ele na igreja. E para quem queria ser líder, nem recebido foi. Nem recebido foi. Deus começa a golpear
com seu aguilhão o orgulho de Saulo. Em Atos capítulo 9, versículo 27, Barnabé então o acolhe e apresenta então ele no tempo certo aos apóstolos. A partir de então, Paulo tem trânsito livre na igreja. Paulo vai e vem, conversa com um, dialoga com o outro, e ele começa a discutir com os helenistas, e diz a Bíblia que os helenistas agora resolvem matar Saulo. Então os membros da igreja se reúnem e dizem para Saulo: você tem que ir embora da igreja, você não pode ser nosso pastor. Não deve ser fácil para o pastor, gente, estar convencido de que devia ficar numa igreja. Eu estou convencido que eu vou ficar aqui, eu vou ser pastor aqui, mas os membros da igreja estão convencidos que você deve ir embora. Não deve ser fácil para um pastor ser convencido pela igreja que ele precisa ir embora. Paulo, porém, não vai embora. Em Atos capítulo 2, versículo 17, nos mostra que não era só a igreja que não queria que Paulo ficasse ali, queria que Paulo fosse embora. O texto diz que o próprio Deus aparece para ele e diz: vai embora, porque ele não veio, ou eles não vão ouvir você, você tem que ir embora. Gente, eu fico pensando, ser mandado embora pela liderança da igreja é uma coisa, ser mandado embora pelos membros da igreja é outra coisa, mas agora ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que Saulo não tem opção. Paulo foi embora? Não, discutiu com Deus e ficou. Atos 22, 19, o Senhor, ele diz assim: Senhor, eu persegui a igreja aqui nesse lugar, eu estava no consentimento da morte do primeiro mártir, Estevão, foi eu que mandei matar ele, eu até segurei as vestes das pessoas que estavam apedrejando. Sabe o que é que Paulo está dizendo para o Senhor? Ele está dizendo: Senhor, pense bem, pense melhor, o Senhor não pode cometer esse erro de me mandar embora. Se eu sair desse lugar, esta igreja não vai para frente. Eu sou insubstituível, eu sou preparado, eu sou o melhor preparado para ficar nessa igreja. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou, porque Deus não muda. Era Saulo que tinha que mudar. Por isso o Senhor disse para ele: vai embora. Sabe o que Saulo fez? Ele não foi embora. Atos 9:30 diz que os discípulos se reuniram, pegaram ele e levaram ele embora, tiraram ele de dentro da cidade e levaram para Cesareia. Quer dizer o quê? Que Saulo não saiu, saíram com ele. O que o pastor está querendo dizer com isso? Que quando não é o tempo de Deus, você pode ser o que você quiser, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Diante da palavra do Senhor, eu quero perguntar para vocês, diante desse exílio de Paulo, para onde ele foi levado, sabe quantos anos ele ficou lá isolado? Agora ele foi rejeitado, agora ele foi retirado, ele ficou lá no anonimato, ficou lá sozinho, longe dos holofotes durante 10 anos, completamente sozinho. 10 anos completamente no anonimato. Mas o pior disso, não tinha acontecido. Em Atos capítulo 9, versículo 31, diz que no dia que Saulo arrumou as malas, no dia que ele foi embora da cidade, que ele foi embora de Jerusalém, diz que a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Olha que ironia. Saulo vai embora, eles levam ele embora, e quando ele vai embora, a igreja passa a ter paz e passa a crescer. Você quer uma coisa pior para um pastor? No dia em que ele vai embora, todos os problemas se resolvem. No dia que ele vai embora, a igreja explode no crescimento. É que Deus estava trabalhando nele, para depois Deus trabalhar através dele. Para ser um missionário, é necessário ser trabalhado por Deus. Você vai trabalhar anos e não vai chegar a lugar nenhum, se o Senhor não trabalhar em você. Deus está mais interessado em quem você é, segundo a palavra do Senhor, do que a sua capacidade de fazer as coisas. Precisamos aprender que tudo na nossa vida depende de Deus, e nada depende de nós. Mas de repente, diz que um avivamento explode na Antioquia da Síria. E quando esse avivamento explode, a igreja manda Barnabé para lá para verificar esse avivamento. Barnabé chega lá e vê o mover tremendo do Espírito Santo do Senhor. Sabe de quem ele lembra? De Saulo. Saulo está abandonado 10 anos. Saulo está sozinho há 10 anos, na beira do mar, fazendo rede, fazendo tenda.
Segundo a palavra do Senhor, diz que Barnabé chegou e se alegrou com o Pentecostes. Ele vai lá em Tarsis, busca Saulo, e quando ele busca Saulo, diz a palavra que eles fizeram uma multidão de discípulos durante 1 ano. Deus acrescentou, olha só, 10 anos de experiência, começam agora a gerar um verdadeiro missionário na presença do Senhor. 1 ano de trabalho, Deus dá uma multidão de discípulos para eles. E de repente chega num dia de jejum e oração na igreja, e o Espírito Santo diz: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Agora começa a completar e a fechar o ministério de Saulo. Presta atenção, a quem o Espírito Santo manda separar. A Bíblia diz: separai-me a Barnabé e a Saulo. Não foi Saulo e Barnabé. Você já foi reserva alguma vez? Pois Saulo não era o titular. Deus manda separar Barnabé e depois Saulo. Saulo era o reserva. Olha que experiência de vida desse homem. Deus estava cutucando com o seu aguilhão, preparando nele ainda a sua obra, até que eles chegam em Pafos, e o procônsul Sérgio Paulo se interessa em ouvir o evangelho, mas diz a palavra que existe um mágico lá, a tiracolo do procônsul chamado Limas, e ele tenta impedir que o procônsul ouça a palavra do Senhor, e de que ele venha se converter. De repente diz a Bíblia que Saulo, cheio do Espírito Santo, cheio do poder e cheio da autoridade, ele olha para aquele mágico e diz assim: ó filho do diabo, até quando perturbarás os retos caminhos do Senhor? Pois a partir de agora você ficará cego. Diz a palavra que o mágico ficou cego e os olhos do procônsul se abriram. O procônsul aceita Jesus, e a partir daquele momento Saulo deixa de usar o seu nome Saulo e passa a usar o seu nome Paulo, e a partir de então ele se torna o maior líder do cristianismo da humanidade. Sabem por quê? Porque ele aprendeu uma verdade, que tudo dependia de Deus, e nada depende de nós. Diz Gálatas capítulo 4 que Paulo pregou o evangelho. Já acabou meu tempo? Que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na galáxia, e por causa de uma enfermidade física, então, certamente uma malária, vai saber, né? Ele se torna impedido de algumas coisas, e foi quando Marcos abandona ele e Barnabé, e ele começa a desenvolver o seu ministério, e desenvolvendo o seu ministério, eles precisam relatar, eles precisam dizer para a igreja o que é que está acontecendo. Então em Atos capítulo 14, versículos 26 e 27, eles retornam à igreja que lhes enviou, e ao chegar eles reúnem a igreja para relatar as coisas que Deus fizera. Olha só como começou a mudar a vida de Paulo. Eles começam a relatar as coisas que Deus fizera, e as portas que o Senhor abriu para o evangelho para os gentios. Veja bem que há espaço para todo o testemunho na igreja, mas não há espaço para a pregação humana na igreja. Eles começam a relatar quantas coisas fizera o Senhor nosso Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. O que é isso? A vida de Paulo agora começa num retrocesso, e agora ele começa a andar para frente de novo, e agora ele começa a atribuir a Deus todos os milagres, atribuir a Deus todas as maravilhas, atribuir a Deus todos os feitos do Senhor. Quer ter êxito no teu ministério, quer ter êxito na tua vida, quer ter êxito no teu trabalho, comece a atribuir ao Senhor tudo aquilo que Deus tem preparado para você. O meu tempo acabou e eu preciso encerrar, e eu nem comecei a falar de Paulo, e eu preciso encerrar, e eu vou encerrar. Diz a palavra que no final da carreira de Paulo, ele precisa ir para Roma. Deus o manda para Roma, e Paulo está embarcando em Atos 20, 24, e ele reúne os discípulos de Éfeso e diz para eles: meus irmãos, o Espírito Santo me assegura que eu vou passar tribulações, eu vou enfrentar cadeias, mas em nada eu considero a minha vida por preciosa, conquanto que eu complete a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor para testemunhar o evangelho. E ele não teme a morte. Diz que Paulo vai, e exatamente aconteceu como ele previa. Ele foi preso, foi carcerado, foi açoitado e sofreu pela causa do evangelho. Mas ele escreve na sua carta aos Filipenses capítulo 1, versículo 12: meus irmãos,
Eu quero que vocês saibam as coisas que me aconteceram antes, que contribuíram para o progresso do Evangelho. Talvez se eu ouvisse Paulo, eu ia perguntar para ele assim: Paulo, quais as coisas que aconteceram para o progresso do Evangelho? E talvez ele me respondesse assim: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado e morto em Listra. A palavra não diz, mas diz que quando ele foi apedrejado, ficou um montão de pedra em cima dele. Quem resiste a isso? Não sei, mas diz que a igreja foi lá, fez um círculo, deram as mãos e oraram, e Saulo ressuscitou e entrou para a cidade. Eu fui apedrejado, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio indo para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que você saiba de alguma coisa: todas as coisas que me aconteceram contribuindo para o progresso do Evangelho. E aí, quando ele está prestes a morrer, quando ele está prestes a colocar o seu pescoço no picadeiro de Nero, ele diz assim: e eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Tudo isso que eu passei, todo o aprendizado que eu sofri, todas as agruras, todas as acusações, todos os meus sofrimentos, não tem uma redundância de valor terreno. Eu prossigo para o alvo, porque o meu alvo, o meu objetivo, o motivo das minhas aflições sempre foram o Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro missionário, ele não trabalha pela recompensa terrena, ele trabalha por uma recompensa celestial, o Senhor Jesus Cristo. Quantos amam a Jesus nessa noite? Fica de pé, nós vamos fazer essa oração. Feche os teus olhos agora. Nós vamos chegar diante de Deus em oração. E nós vamos pedir ao Senhor que o mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida de Paulo, que ele desça hoje sobre as nossas vidas aqui. E que muito mais do que ser, é nós expressarmos e declararmos o poder de Deus em ação nas nossas vidas. É nós termos um alvo marcado para as nossas vidas. Levante tua mão direita aos céus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós. E nesta noite, Senhor, nós ouvimos, Pai, o testemunho de um homem que foi transformado por Ti. Um homem que, segundo a ótica humana, não tinha solução e jamais seria o que foi. Mas o Senhor, através do seu Santo Espírito, aprouve moldar esse homem à sua vontade e ao seu querer, e trazer a ele a revelação do sofrimento pela obra missionária. Eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem pelo teu Espírito Santo, Pai, e toca nos corações, toca nas vidas daqueles que estão aqui, daqueles que nos assistem lá, Senhor, pelas mídias. Ó Senhor, toca neles, Pai, e dê a eles um coração missionário, na expressividade do teu Espírito Santo, e revela a eles a tua palavra, revela a eles o teu querer, e que eles possam experimentar a gostosura, a delícia de estar empenhado na obra missionária do Senhor. Que eles possam abrir o seu coração hoje, Pai, e investir na obra missionária. Paulo, o Senhor, morreu vazio. Ele disse: já estou sendo oferecido por libação. Senhor, que nós venhamos também desejar morrer vazios, que não venhamos nos prender a nada de valor deste mundo, mas que venhamos investir na obra missionária, para que esta possa ir adiante e o reino do céu seja expandido. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Queridos, vamos juntos entoar aquela canção, O Escudo. Nessa noite vamos declarar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida.
nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa dor e me leva até o céu. Já vi fogo e